Já diria o filósofo Seu Madruga, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Oi, sejam bem-vindos a este canal, meu nome é Karina, eu moro aqui no Uruguai há mais de 5 anos e hoje eu vou contar para vocês as 4 maneiras que eu usei para conseguir emprego aqui neste país. Então, se você quer trabalhar no Uruguai, mas não sabe por onde começar, fica até o final desse vídeo. Eu já trabalhei em diferentes empresas aqui no Uruguai e consegui meus empregos de formas diferentes e vou compartilhar aqui com vocês da forma mais simples até a que fez mais diferença na minha jornada até aqui, baseado na minha experiência e na minha perspectiva. Esse é um vídeo que eu penso em fazer desde o começo do canal. Eu comecei esse canal no ano passado, em um momento que eu achava que eu estava super estável na minha vida. Eu estava em um emprego que eu achava estável e que eu ficaria por muitos e muitos anos nesse emprego. Eu gostava de trabalhar nessa empresa, mas aí eu simplesmente passei por uma demissão em massa. E o meu escritório fechou e foi todo mundo pro olho da rua. E eu estava no seguro-desemprego até fevereiro desse ano, de 2025. E em abril de 2025 eu comecei em um novo trabalho. Eu fiz um vídeo comentando sobre esse processo seletivo em específico. Eu vou deixar linkado aí na descrição e no card aí em cima também. Eu estava esperando conseguir um emprego e começar a trabalhar de novo para fazer esse vídeo, porque senão, mesmo trabalhando todos esses anos aqui, eu me sentiria uma fraude, porque como eu, desempregada, poderia acrescentar algo, ajudar alguém. Então eu esperei para estar trabalhando de novo e estar no meu lugar de fala, entendeu? Recuperar minha dignidade, juntar os cacos e trazer esse vídeo com algo que pode ser útil para alguém que esteja assistindo. Então agora eu consigo falar com tranquilidade sobre esse assunto novamente, sem me dar gatilhos. E dito tudo isso, vamos começar com a 4ª maneira para conseguir trabalho aqui no Uruguai, que é o site CompuTrabajo. O CompuTrabajo é um site, é uma plataforma de empregos que você consegue pesquisar ali, colocando palavra-chave e localização. Eu consegui uma vaga pelo CompuTrabajo ainda na época da pandemia. O pico da pandemia aqui foi em 2020 e já tinha passado esse pico. Então, eu estava ali por volta de 2021 quando eu consegui esse trabalho aí pelo CompuTrabajo. Foi um call center de vendas de viagem famoso aqui em Montevidéu. Não vou citar o nome de nenhuma empresa aqui nesse vídeo, mas é um call center famoso pela rotatividade de funcionários. E eu fiz parte dessa estatística, inclusive. Fiquei pouquíssimo tempo nessa vaga. O salário base era uma miséria, era 12 mil pesos, o menor salário que eu já recebi aqui no país. E eles pagavam comissões por vendas, mas eles faziam questão de fazer umas planilhas com regras mirabolantes para poder te pagar a comissão mais baixa possível. Então, nesse emprego, eu não recebia comissão por venda. Eu acho que eu nem cheguei a completar os 3 meses de experiência nessa empresa e logo consegui uma outra oportunidade melhor graças a outra maneira que eu ainda citarei nesse vídeo e fui embora, partiu outra empresa, mas acho importante trazer essa forma de procurar emprego aqui. Para achar essa vaga na época, o que eu fiz foi colocar a palavra-chave português ali no cargo, na área de busca do site, e usar Montevidéu na localização, porque aí ele puxa todas as vagas que pedem o idioma português. Já adianto que a maioria das vagas é de call center de vendas. Essa é uma área de entrada para muitos brasileiros que vêm morar aqui, eu incluída nesses casos, porque na maioria das vezes o único requisito para essa vaga é o idioma português e ter uma boa comunicação. Eles não pedem muito mais
do que isso. Uma graduação, faculdade, nada disso. E é um bom emprego de entrada porque os salários são razoáveis, tirando uma empresa ou outra. Geralmente nas empresas de vendas do mercado financeiro, dá para fazer um bom salário com comissões, porque elas pagam um bom salário base. Por exemplo, 32 mil pesos foi o salário base de uma vaga que eu vi ali no CompuTrabajo enquanto pesquisava para fazer o vídeo para vocês. E seria esse salário base mais as comissões de cada venda. Então dá para fazer um bom valor e ajuda muito quando a gente está chegando no país e começando do zero, mobiliando toda a casa ou está em um momento crítico, como foi o meu caso ali na pandemia. Então, pelo que eu vi, o site continua funcionando bem. O único contra que eu diria do CompuTrabajo é que ele não é muito dinâmico. Então aparecem 2 vagas hoje e aí vai aparecer uma outra vaga daqui a 3 dias. Então, não é tão abundante de ofertas assim. Fazendo essa pesquisa nichada para o português, pelo menos. Porque o site tem muitas empresas locais daqui do Uruguai mesmo. Então, se você faz sua pesquisa só por Montevidéu, por exemplo, ele vai te puxar várias vagas de vendedor de rua, de auxiliar de depósito, etc. Mas, no geral, essas vagas vão pedir o espanhol. Dá para você pesquisar pela sua área em específico também. Ali no site tem várias categorias que você pode selecionar. E por mais que você não fale espanhol, é interessante para você saber quais requisitos as empresas uruguaias estão procurando na sua área. E um ponto positivo, na minha opinião, é que conseguir um trabalho pelo CompuTrabajo provavelmente será um trabalho de carteira assinada, porque provavelmente vai ser uma empresa uruguaia que vai te contratar. Ou não uruguaia, mas ao menos que possua um escritório aqui no Uruguai. Então, sendo registrado, você vai ter os seus direitos trabalhistas assegurados, BPS, que é tipo o FGTS daqui, férias, aguinaldo. Aguinaldo é 13º e eu simplesmente amo esse nome para 13º. No começo eu não entendia nada, eu ficava, quem é aguinaldo, gente? Então fica aí a informação para vocês de que aguinaldo aqui é 13º. Então eu, por exemplo, meu último trabalho era para uma empresa estadunidense, mas eu era contratada no escritório aqui de Montevidéu, escritório físico. E quando houve o corte desse escritório, quando todo mundo foi mandado embora, todo mundo recebeu a sua rescisão e recebeu 6 meses de seguro-desemprego. Hoje eu trabalho como contractor direto para uma empresa do Reino Unido. Eu não trabalho mais para uma empresa local aqui do Uruguai. Então, se eu for mandado embora, acabou. Eu não tenho um seguro-desemprego para me amparar, não vou receber férias, 13º, nada. Então, eu acho que esse é um ponto importante de se levar em consideração também, porque ser contratado por uma empresa uruguaia vai te deixar amparado pelas leis trabalhistas do Uruguai. E quando a gente é um imigrante recém-chegado, isso traz uma certa tranquilidade, saber que você está amparado por leis trabalhistas. Então é isso, o CompuTrabajo é uma plataforma online, dá para pesquisar ainda daí do Brasil, quem sabe até já chegar com um emprego ou uma entrevista engatilhada, por que não? E além do CompuTrabajo, também tem o site do Gachito, que eu particularmente nunca usei, então não faço ideia de como é o mercado de trabalho nesse site, se é bem atualizado ou não, mas os uruguaios sempre costumam recomendar ele também, então deixo aí a menção honrosa, caso você queira dar uma olhada nesse site também. Eu vou deixar o link dos vídeos e dos sites que eu mencionar, tudo aí na descrição, tá? Vai estar tudo aí. E passando para a terceira maneira de conseguir trabalho no Uruguai, e eu consegui por 2 vezes através dessa maneira, que é o Facebook. Isso mesmo, Facebook. Antes mesmo de vir para o Uruguai, enquanto eu ainda estava morando em São Paulo, eu já tinha encontrado 2 grupos. O grupo Brasileiros no Uruguai e o grupo Empregos para Brasileiros no Uruguai. E aí eu fiz um textão falando, gente, eu vou me mudar para o Uruguai no dia tal, sou formada em lazer e turismo e tenho experiência em tal. Fiz basicamente uma carta de apresentação enorme e postei nos 2 grupos, porque eu sou do time, o não a gente já tem, então vamos atrás da
humilhação. Mas, no caso dessa postagem em específico, deu muito certo, porque uma brasileira, dona de uma agência de viagens aqui, me respondeu que tinha uma vaga aberta, mandei meu CV para ela gostou e eu comecei a trabalhar nessa agência na minha segunda semana de chegada aqui no país. Ela foi muito querida, abriu as portas da casa dela para mim, da família, eu conheci a filha dela, cheguei a fazer home office na casa dela há alguns dias. Não era um trabalho de carteira assinada, eles fizeram um acordo comigo e pagavam com plata, com dinheiro na mão mesmo. E como eu tinha acabado de chegar, isso pra mim foi bom, porque eu ainda não tinha documento uruguaio e muito menos conta bancária ainda para receber. E eu achei tudo incrível, porque eu tinha acabado de chegar no país e já tinha recebido uma oportunidade. E tudo muito que bem, garota trabalhadora, eis que pandemia mundial. Eu cheguei aqui em novembro de 2019, já comecei a trabalhar. Em março de 2020, fechou tudo. Os países fecharam, as fronteiras fecharam e essa agência de viagens que eu tava também fechou. Afinal, o turismo deixou de existir. E foi um momento muito triste, porque eu também sou formada em lazer e turismo. Alô, EASH USP. E como exatamente eu iria conseguir um trabalho novo em um país recém-chegada se a minha área deixou de existir de uma hora para outra? E toda a minha experiência profissional anterior também é nessa área. E assim, nós estávamos muito longe de ter mobiliado o nosso apartamento. Muito longe. A gente ainda estava com um colchão inflável no quarto. Foi traumatizante. Eu comentei mais sobre essa época da pandemia no meu vídeo Como Vim Morar no Uruguai. E aí, nessa época, foi só desespero, surto e sobrevivência. E lá fui eu no Facebook de novo. E eu fui fuçar nos mesmos dois grupos. Só que dessa vez eu não precisei postar nada. Eu entrei no grupo lá, o Brasileiros no Uruguai, e vi uma postagem de uma brasileira dizendo que a empresa que ela estava trabalhando estava contratando falantes de português. E foi a primeira vez que eu percebi que o nosso português nativo poderia ser uma habilidade, poderia ser um diferencial por si só para conseguir trabalho aqui. Eu já tinha o inglês, aqui aprendi o espanhol. Estudem idiomas, gente. É o maior conselho que eu posso dar aqui nesse vídeo. Isso abre portas. Eu sou extremamente grata à minha mãe, que pensou nisso lá há muitos anos atrás, quando me colocou numa escola de inglês. Porque é graças a isso também que eu tenho o emprego que eu tenho hoje, que é o maior salário que eu já recebi, de todos os empregos que eu já trabalhei na minha vida. E aí tá, voltando, essa brasileira lá do grupo colocou o e-mail na postagem para quem tivesse interessado em entrar em contato e mandar o currículo. Mandei meu currículo e aí que eu fui parar num call center de vendas do mercado financeiro. E, mano, o bagulho foi louco, tá? Pra entrar na empresa não era bem uma entrevista. Foi uma semana de treinamento, também conhecido como tortura, e já era uma filtragem pra ver quem estaria disposto a trabalhar naquelas condições. Era um cara apresentando, falando em tom normal na sala sobre o que era o mercado financeiro, e duas caixas de alto-falante gigantes no canto da sala, com música alta torando o dia inteiro. Reggaeton, funk, dança da mãozinha, e era assim que se trabalhava também. Tentando vender para um cliente no headphone com a música estourando. E não podia sentar, você tinha que trabalhar o dia inteiro de pé. E tinha rodas de humilhações diárias também com os funcionários. Gritaria, pico da pandemia, e 300 pessoas trabalhando no mesmo espaço, sem máscara. E, no fim, a empresa fugiu do país e foi parar nos noticiários uruguaios, dos jornais. Por sorte, eu já tinha pedido demissão dessa empresa. Eu fiquei trabalhando ali 5 meses nesse inferno e pedi demissão. Porque já tinha funcionário ali que não estava recebendo salário. E eu fiquei, não, né? Eu já trabalho no inferno, na terra, e não vou receber salário ainda por cima. E aí eu fui embora e eu fui tão feliz nesse dia.
que eu me demiti, eu me sentia liberta da prisão, assim, como se eu estivesse saindo da cadeia. E aí, depois de alguns meses, quando eu já estava em outro trampo, ouvi de colegas que ainda estavam lá, chegaram na empresa um belo dia e só tinha os papéis no chão. Eles levaram todos os computadores, a empresa sumiu e os funcionários que chegaram para trabalhar ficaram a ver navios e sem salários. Parece que eles tentaram processar na época, mas não sei que fim deu, porque a empresa fugiu do país, sumiu do mapa, então ficou difícil até de tomar medidas legais. E essa fase que eu trabalhei lá, eu tinha vontade de morrer todos os dias. Eu torcia para ir parar no hospital, ficar internada ou só deixar de existir mesmo. Foi uma fase muito pesada, porque a parte disso, dívidas, porque a pandemia rolando, pico da pandemia, tínhamos chegado recentemente, então estávamos sem nenhum peso, mas sobrevivi. E hoje estou aqui para compartilhar esse testemunho. E essa foi uma época horrível, mas foi a partir desse fundo do poço que eu evoluí e aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo, muita coisa de vida, de como o sistema capitalista funciona, como é o mercado financeiro. E o mais valioso é que eu fiz uma rede de amigos, de conhecidos, de colegas de trabalho, contatos nessa fase, porque o ódio em comum, ele une as pessoas, ele une os trabalhadores. Esse sentimento é puro. Eu conheci vários brasileiros, gente da fronteira, de Ribeira, de Artigas, uruguaios também, porque também tinha o departamento que falava espanhol. As minhas melhores amigas ali foram uma colombiana e uma uruguaia, então foi a fase mais difícil para mim aqui, mas também a fase que eu mais aprendi. E eu não trocaria essa experiência hoje, mesmo já sabendo como ela foi. Dito tudo isso, o pró do Facebook é que é fácil, você entrar em contato direto com a pessoa que está divulgando a vaga ali e não com uma empresa. É quase um QI. Mas, justamente por isso, também você tem que ter atenção com quem está divulgando essa vaga. Se você está disposto a determinadas condições de trabalho não tão boas e tem que ficar atento nas nuances dessas vagas que estão sendo divulgadas. Então, olho com as vagas de vendas. Chegando no nosso top 2 da lista, a segunda melhor maneira de conseguir trabalho aqui no Uruguai é o LinkedIn, e é por onde eu consegui o meu trabalho atual, home office, remoto. E um ótimo salário. Eu fiquei muito em dúvida se eu colocava o LinkedIn em segundo ou em primeiro lugar dessa lista. Mas quando eu chegar no primeiro lugar vocês vão entender porque eu deixei o primeiro no primeiro. Então, até fevereiro de 2025, eu nunca tinha usado o LinkedIn na minha vida. Não sabia nada. Simplesmente zero conhecimento sobre essa plataforma. Eu tinha o login lá, mas não tinha nada no perfil. E pois bem, fevereiro foi quando caiu a minha última parcela de seguro-desemprego do meu trabalho anterior. E eu estava tipo, preciso encontrar um trabalho remoto agora, imediatamente. Não há mais tempo. Senão eu vou morar na rua. E meu trabalho anterior foi home office e eu realmente não queria abrir mão desse benefício e ter que voltar a trabalhar presencial. Então eu decidi que LinkedIn vai ser você, meu filho. Preciso que saia um emprego daí agora. E aí eu entrei no meu perfil e arrumei ele todo, deixei completinho, inseri todas as experiências da minha vida em inglês, em português. Eu deixei o inglês como perfil principal e o português como perfil secundário. O LinkedIn dá essa opção de você deixar o seu perfil em 2 idiomas. E como o meu objetivo era uma vaga remota, o inglês precisava ser o idioma principal do perfil para eu poder mandar o meu currículo para o mundo todo. E mundo todo aqui não é uma forma de expressão, é literal. Eu mandei para o mundo todo mesmo. O lugar mais longe que eu mandei foi para a China, para vaga de atendimento ao cliente, tanto remoto quanto presencial, mas infelizmente eles não me chamaram, perderam esse talento aqui. Então, gente, só para mostrar como que eu fiz, eu usei essa área de pesquisa aqui do LinkedIn e essa área de localização. Então, por exemplo, inicialmente eu estava procurando como atendimento ao cliente. Então, colocando Customer Service aqui para o mundo todo.
Aí aqui eu tava colocando nas últimas 24 horas para aparecer os resultados mais atuais. Então, aqui. E aqui colocando remoto. E aí ele vai puxar. Tem vaga nos Estados Unidos, na Espanha, África do Sul. Ele vai puxar tudo que é vaga do mundo remota. Cidade do México. Aí você pode colocar pela última semana também, para aparecer os da última semana. E depois eu mudei para a área de iGaming também, para puxar vagas remotas nessa área. Então tem Malta, Dubai, Sérvia, Reino Unido. E foi assim que meu currículo foi parar na China. Então você pode ver todas as vagas que aparecem. E no caso, se você tem interesse no Uruguai, você pode colocar Uruguai, pesquisar a sua área aqui. Digamos que nós vamos pesquisar as vagas em português para o Uruguai. E aí vão aparecer as vagas que pedem português para o Uruguai na última semana. Então é legal para você pesquisar a sua área em específico. Quem sabe aí do Brasil mesmo já conseguir uma vaguinha, chegar com uma entrevista marcada. Isso, para o LinkedIn eu sinto que as tags funcionam muito bem. Usar palavras-chave no seu perfil para a área que você quer conseguir trabalho. Adaptar o seu perfil para essa área funciona bem. Eu notei isso quando eu fiz essas leves mudanças no meu. Estava muito voltado para atendimento ao cliente. Eu estava aplicando para vagas remotas dessa área. E aí eu mudei, inseri mais palavras-chave de iGaming, que é como é conhecido o mundo dos cassinos online. E eu descobri esse termo no LinkedIn, inclusive, usando o LinkedIn, porque eu vi que tinha muitas oportunidades ali para iGaming. E aí, quando eu fiz essa mudança no perfil, eu já fui chamada para a primeira entrevista na área e já fui contratada. Nem deu tempo de ficar me candidatando para várias outras. Na primeira leva de currículos que eu mandei após essa leve mudança, já deu certo e cá estou eu trabalhando, felizmente. E infelizmente também. E assim chegamos à primeira maneira e a forma mais importante de conseguir emprego no Uruguai, que é indicação. Karina, mas eu vou estar chegando no país, eu não conheço ninguém, como indicação? Eu sei, calma que eu explico. Em um primeiro momento, quando a gente chega no país novo, de fato, a gente não conhece ninguém. A gente vai construir tudo do zero, não conhece nada. Mas, a partir do momento que você consegue o seu primeiro trabalho aqui, não importa qual seja, a minha recomendação é que você seja profissional. Por mais que você odeie, por mais que você tenha vontade de morrer todos os dias, como aconteceu comigo em determinada fase, seja profissional. Faça o seu trabalho bem feito, seja diplomático com as pessoas que você trabalha. E eu não estou dizendo para ser amigo, não estou dizendo para amar as pessoas, nada disso. Mas só de você ter respeito nesse ambiente que você está trabalhando e de fazer um bom trabalho, as pessoas notam isso. E eu conheço casos de pessoas aqui que ficaram queimadas em uma empresa e não conseguiram trabalho em nenhuma outra empresa e voltaram para o Brasil. Então, o mercado de trabalho aqui é pequeno. E eu digo isso comparado com São Paulo, tá, gente? Que é de onde eu venho. Mas o mercado de trabalho aqui é pequeno. Você meio que vai encontrando as mesmas pessoas em trabalhos diferentes. Então, mesmo quando eu tava na merda, desejando parar de existir, eu estava ali levando a sério. A minha sobrevivência aqui no país realmente dependia disso, mas o ponto é que as pessoas notam. Se você faz um bom trabalho, as pessoas vão comentar, e se você faz um trabalho ruim, elas vão comentar também. No meu caso, esse networking, conhecer essa rede de pessoas foi fundamental para eu ter o trabalho que eu tenho hoje. Eu fiquei em dúvida se eu colocava a indicação ou o LinkedIn em primeiro lugar, porque apesar de eu ter conseguido o meu trabalho atual pelo LinkedIn, eu só consegui esse trabalho pela experiência que eu tive anteriormente, em um trabalho que eu fui indicada por uma amiga, que eu conheci em outro trabalho anterior. Foi um efeito borboleta
de indicações que me trouxeram até esse momento aqui, depois de 5 anos no Uruguai. Então, eu trabalhei por um período nesse call center de vendas do mercado financeiro na pandemia. Pedi demissão, como eu comentei para vocês, e procurando um novo trabalho, uma amiga que trabalhou comigo ali me indicou em um outro call center também do mercado financeiro. E nesse trabalho que eu estava, uma outra amiga conseguiu um trabalho fora do mercado financeiro, para suporte ao cliente por chat e e-mail, sem telefone. Home office. E aí, ela foi se despedir da gente e eu falei brincando, me leva! E quando abriu uma nova vaga nesse trabalho, ela me recomendou. Foi aí que eu finalmente consegui sair desse ciclo de call center de vendas. E foi um grande momento pra mim, que eu finalmente consegui respirar e falar, ufa, passei por isso e pretendo nunca mais voltar pra essa fase. E aí eu trabalhei até o último ano de 2024 nessa mesma empresa. Minha vontade era ter aposentado aí, porque era um trabalho muito tranquilo e a equipe era muito legal. Acho que foi o trabalho mais tranquilo que eu já tive na minha vida. E aí aconteceu o que vocês já estão cansados de escutar aqui nesse canal. E fecharam esse projeto e aí todo mundo foi mandado embora. Nesse meio tempo, final de 2024 e começo de 2025, estávamos no seguro-desemprego e uma outra colega conseguiu um projeto freelance de suporte ao cliente por chat e e-mail também home office, e me recomendou. Quando isso aconteceu, eu estava lá no Brasil, no sertão do Ceará. Eu tinha acabado de visitar a Santa lá do Monte Cerrado. Passei a mão na Santa e pedi um emprego. E meia hora depois, eu recebi a mensagem dessa colega me perguntando se eu tinha o interesse nessa vaga, porque era algo freelance e era temporário. E eu falei, tenho, bora. Receber o seguro-desemprego, mas trabalhar nesse projeto paralelamente. E aí eu trabalhei nesse projeto até encerrar. E aí sim, em fevereiro, eu entrei na busca no LinkedIn por um novo trabalho fixo e remoto. E como são as coisas? Eu entrei nessa empresa que eu tô hoje, que é uma equipe que eles ainda estão formando aqui da América Latina. Então ainda tem vagas abertas no LinkedIn. E essa colega aplicou para uma vaga que estava aberta e meu chefe veio me perguntar o que eu achava dela, porque ele viu que a gente trabalhou na mesma empresa. E eu pude retribuir essa indicação que ela tinha me feito. Dei dicas para ela passar, ela passou e hoje estamos na mesma equipe de novo. Então vocês conseguem ver a cadeia de acontecimentos que começou em 2020 e que afeta a minha vida até hoje. No meu caso, de maneira positiva, mas percebam que eu comentei de 3 indicações diferentes, de 3 pessoas diferentes para o meu trabalho. E de indicação que eu pude fazer de volta também. E uma coisa que foi levando a outra. Então essa rede de conexão aqui é muito importante. Se você é um trabalhador proletariado como eu e não um herdeiro, valorize esse contato com as pessoas do seu trabalho. Aproveite esse ambiente onde você estiver para criar essa rede, porque ela pode ser fundamental para a sua carreira aqui, para você ter oportunidades de trabalho. A partir do momento que você consegue o seu primeiro trabalho aqui, cultive essa relação com as pessoas presentes. Isso pode fazer toda a diferença. E não tenha vergonha de pedir também. Falar para as pessoas que você está em busca de oportunidade. Porque é aquilo, gente, o não a gente já tem. O não a gente sempre tem. Então, tentando, conversando, pedindo uma oportunidade em algum lugar, o máximo que você vai conseguir é um sim. E uma oportunidade de trabalho legal. É isso, gente. Falei demais nesse vídeo, mas eu queria trazer detalhes e nuances que podem ser úteis para alguém, que podem ajudar. Lembrando que tudo que eu falei aqui é com base na minha experiência, em como eu vivi o mercado de trabalho aqui no Uruguai. É uma perspectiva totalmente pessoal. Obviamente, podem existir outras formas, outras maneiras de conseguir trabalho. O que funcionou para mim não necessariamente vai funcionar para você. A vivência de cada um é diferente, são experiências diferentes, mas com sorte esse vídeo pode ajudar uma pessoa que seja. Se você conhece alguma outra forma de conseguir trabalho aqui e eu não citei, deixa aí nos comentários, inclusive, e isso pode acrescentar muito com a conversa, com o que foi falado aqui no vídeo, e pode ajudar outras pessoas também. Se você já usou alguma das maneiras que eu citei aqui para conseguir emprego,
Me conta aqui embaixo que eu adoraria saber a história de vocês também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Isso ajuda muito para que o vídeo seja entregue para outras pessoas. E se você não é inscrito ainda, se inscrever agora, você vai conseguir o emprego da hora até o final desse mês, beleza? Já tá sacramentado aqui. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!